Fala aí, minhas consagradas e meus consagrados, ligados aí no canal do Garibaldo, tudo beleza? Então, estamos chegando aqui para mais um vídeo. Eu peço por favor que você comece aí se inscrevendo, deixa o like aí para acompanhar todo o conteúdo aqui que vai ter aqui no canal sobre futebol, minhas análises e tudo. Então, segue aí, pô, mano, é nóis. Então, vamos fazer o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre a Atalanta, sim, aquele time da Itália que surpreendeu na Champions de 2020, aplicando grandes goleadas, que fez uma grande temporada, teve o ataque mais letal da Europa, continuou surpreendendo na Champions, e mesmo fora da Champions, agora já não disputa a Champions há 2 ou 3 anos, continua batendo frente a frente com os grandes times do futebol italiano, um time que tem um grande projeto, um time que tem um sistema de jogo muito sólido, muito consistente. A maioria das peças do time continuaram e, sim, continuam jogando muito bem. É um time que joga muito bem. Hoje a gente vai fazer um resumo, quase que assim, vamos falar sobre a Atalanta, fazer uma análise do como joga o time, de todo o projeto. Bom, nessa atual temporada, a Atalanta aparentemente, não, né? Porque quem tá assistindo tá vendo, a Atalanta elevou o seu nível em relação à temporada passada. A temporada passada o time acabou no 5º lugar no italiano, não conseguiu voltar para a Champions, mas conseguiu uma vaga na Europa League. Hoje agora o time se reforçou para essa temporada, contratou novos jogadores, teve uma grande janela de transferências. Vamos falar também sobre a janela de transferências. Perdeu o principal jogador, mas se reforçou bem. Perdeu o Højlund, mas se reforçou bem, continua jogando em alto nível. Tá em primeiro no grupo da Europa League. Falando, a atual temporada, pra vocês terem noção, a Atalanta tá em 5º lugar no italiano, com 20 pontos, atrás do Napoli, que tá em 4º, com 1 ponto de diferença entre o 4º colocado. Em 12 jogos, a Atalanta já ganhou 6. E perdeu 4, empatou 2. Eu assisti os jogos da Atalanta e posso falar. É um time que tem um futebol muito consistente. O básico do estilo de jogo da Atalanta é o mesmo há anos, desde pouco antes de ela começar a aparecer naquela Champions de 2020. Desde antes, já vinha jogando. O técnico, o Gasperini, está na Atalanta desde 2016. Ou seja, vai quase uma década dele no comando do time. Então você já vê como é que o time deve estar, imagina. Na Europa League o time é o líder do grupo. Na atual temporada, o maior artilheiro do time é o Gianluca Scamacca, atacante que era do West Ham, foi contratado por 25 milhões de euros para a atual temporada, e o artilheiro do time com 5 gols, junto com o brasileiro Ederson, que eu digo aqui, o Ederson está merecendo uma chance na seleção brasileira, pelo futebol que ele está jogando na Atalanta, pela maneira como está jogando, pelas funções que ele pode fazer. O Diniz, chama o Ederson aí. O Scamacca foi uma das contratações da Atalanta. Falando agora um pouco da janela de transferências rapidinho. A janela de transferências da Atalanta teve algumas principais perdas. Uma foi o Højlund, que foi para o United por 72 milhões. O zagueiro turco Demiral, que foi para o futebol árabe por 20 milhões. E o meia Pessina, que foi para o Monza por 12 milhões. São as principais perdas. De contratação, eu tive que anotar aqui, como foi a janela de transferência da Atalanta. Ela trouxe o Scamacca, como já falei, por 25 milhões. O Scamacca, que é o artilheiro até agora, estava no West Ham, na Inglaterra. Também gastou no El Bilal Touré, 28 milhões. Um atacante que era do Almeria. O ala esquerdo, o lateral esquerdo, o Bakker, holandês, estava por 10 milhões, que era do Leverkusen. O contratou o Kolasinac, que custou 0, e o belga De Ketelaere por empréstimo, que estava do Milan. O De Ketelaere pertence ao Milan. Então, nessa temporada, a Atalanta, além de manter o básico do estilo de jogo, vem sempre renovando seu estilo, vem trazendo algumas variações também com jogadores que o elenco tem. Eu destaco no elenco o jovem zagueiro, eu destaco algumas peças que eu vou falar aqui. O jovem zagueiro Giorgio Scalvini, de 19 anos, um zagueiro bem raçudo, bem forte, um zagueiro da base do clube, que já está jogando até na seleção italiana. É um zagueiro que sempre aparece na frente,
sempre apoia bastante o ataque, até porque a Atalanta joga, como a Atalanta joga com 3 zagueiros, os 2 zagueiros das pontas sempre apoiam, avançam muito, são importantes nas funções das jogadas. É tipo um guerreiro, assim, um jogador bem aguerrido, o Scalvini, e com só 19 anos, chegou até a concorrer ao Golden Boy. Outro jogador que eu destaco é o meio-campo T1 Koopmeiners, um holandês canhoto, que vem jogando muita bola. Agora antes ele estava jogando como se fosse um meia de articulação na temporada passada. Essa temporada ele passou a jogar de meio atacante, como se fosse um camisa 10. E está desenvolvendo essa função muito bem, se deslocando livremente pelo campo, tem uma boa chute fora da área. Então, tá sabendo como distribuir jogo, armar o jogo, tocar a bola. Então, é um bom jogador esse Koopmeiners. Tem o quê? 25 anos ou 26, me fugiu um pouco aqui a cabeça. Ou até mais novo que isso. É cria do futebol holandês, do AZ Alkmaar. Chegou na Atalanta e tá resolvendo tudo. Tá resolvendo junto com os outros jogadores. Outra peça que eu destaco é o que eu já falei, o brasileiro Ederson. Ederson é aquele brasileiro que foi do Fortaleza e do Corinthians. Hoje ele está na Atalanta, veio do Salernitana. Na temporada passada ele ficou a maior parte do tempo na reserva. Agora está jogando de titular e está jogando muito bem. Começou jogando com um meia motorzinho, um segundo atacante aparecendo. Não é à toa que já fez até 5 gols. Mas também está sabendo jogar bem também como um meia mais defensivo. Ele está fazendo a função de meia defensivo, quase que um segundo volante. E fazendo muito bem. Então, é um jogador que está merecendo uma oportunidade na seleção. É um jovem jogador que tem futuro, que está sabendo exercer várias funções no meio de campo. Aí, o que eu já falei, né? O Scamacca é um atacante ágil e técnico. Um italiano que jogava no West Ham da Inglaterra. Tá sabendo jogar lá. Às vezes, ele até joga às vezes como segundo atacante. Mas tem uma função muito boa, tem uma participação muito boa, tem 5 gols no campeonato italiano, vem sendo um jogador muito importante, é um titular indiscutível do time da Atalanta, o Gianluca Scamacca. Outro jogador que eu destaco é o Ademola Lookman, um cara que já está na Atalanta há um tempo, sofreu muito com lesões, é um atacante mais rápido, de mais correria, de mais de chegada pelas pontas, ele ganhou mais espaço com a saída de Højlund. Então, acho que agora ele tem a sua chance. Ele jogou no Leipzig e no Leicester, mas como ele sofre muito com lesão, o Lookman, que é o nigeriano, acabou não atingindo todo o potencial que se acreditava. Mas na Atalanta é um bom jogador, que quando ele surgiu no Leipzig, ele foi cotado para ser um grande craque, mas não, acabou que não foi isso. Não chega a ser um grande craque, mas pelo que tá jogando, pô, é um jogador muito bom. Um jogador muito bom, que tem todo o respeito da Atalanta. E sobre como joga. O principal da Atalanta é o estilo de jogo que ela tem. Ela tem um estilo de jogo. O Gasperini arma a equipe, ele arma. Voltando. O técnico Gasperini arma a equipe. Sempre arma a equipe ou no 3-4-3 ou que varia também para um 3-4-1-2. Sempre variou muito com os jogadores que ele tem. Aí o que ele mais está usando, o que sempre usa, o que é o fundamental do sistema é os zagueiros daqui das pontas sempre apoiarem bastante o ataque. Eles são quase laterais ou volantes, que na maioria das vezes ultimamente é o Tolói e o Scalvini. Mas até o Derrum, que é meio campo, o garçom do time com 4 assistências, às vezes joga assim, de zagueiro. Então os 2 zagueiros, às vezes o Jimmy City, sempre quem for, sempre apoia bastante o ataque, enquanto os meias, os alas, apoiam o ataque. Um meia fica mais na defesa, colado, o outro ajuda na construção das jogadas, avançando lá para fazer uma rotação no meio de campo. O Koopmeiners ou a meia central se desloca livremente ao Koopmeiners, o Pasalic, e os atacantes lá se resolvem. Então, essa é a equipe da Atalanta Bergamasca Calcio. Uma equipe que está tendo grandes resultados no italiano, conseguiu segurar um empate em 0-0 com a Juve, 1-1 com a Inter de Milão. Há um tempo atrás ganhou de 3-0 do Empoli da Itália. Então, é um time que tem muito potencial, um time que está com um projeto incrível, está sempre buscando jogadores mais baratos, jogadores investindo em jogadores muito jovens. É só ver o quanto de jogador jovem que está saindo de lá. Já saiu o Højlund, o Gozens, o Duvan Zapata, vários jogadores, assim, tem o Koopmeiners agora, o Ederson. Então é um grande projeto, um time com muito potencial, tem tudo para bater frente a frente com os grandes times do mundo.
Um grande time que está com um grande projeto, um grande treinador, um time que está com um técnico muito excêntrico, que está sabendo aproveitar muito bem o potencial dos jogadores que ele tem, de tirar o melhor de todos os jogadores que ele tem no elenco. Então, Forza Dea, a deusa do futebol italiano, que a Atalanta continue aí firme aí no topo do futebol, brigando com os gigantes, que ela merece, por esse projeto que tem. Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, um abraço, um beijão a todos e valeu, até a próxima, tchau!